Rádio 93 FM. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui quem fala é o Guilherme de Lima. E vem aí, J.R. Vargas. Já cheguei! Vamos começar aqui o nosso debate 93 de hoje? Vamos, venha, vamos fazer um grande debate hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 11 de março de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo, JR, olha, antigamente era mais fácil criar os filhos, pergunta a nossa ouvinte. O que mais vejo hoje em dia são filhos que não deram certo a despeito de fazerem parte de uma boa família. Quando um filho cresce e não se torna um bom cidadão, qual a parcela de culpa dos pais? Bater nos filhos é errado? Qual a melhor forma de educar filhos com bom caráter e compromisso com Deus? Aonde os pais desses tempos estão errando? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente, quero ouvir a opinião dos companheiros aqui no Debate 93 de hoje. O pastor Pedro Rodrigues, da Primeira Igreja Batista em Jardim Terra Firme, em Santíssimo. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo, tudo em paz? Tudo em paz, JR, muito bom dia, amados ouvintes. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui nesta rádio, participando desse debate que, creio, abençoa muito a vida daqueles que podem participar dele. Eu te agradeço, pastor. O senhor destacou a frase inicial, né? Essa frase que começa com antigamente. Por que o senhor escolheu logo a frase que começa com antigamente? O senhor conhece esse tempo aqui, esse antigamente? O senhor é tão novo? Eu ouvi falar. Os meus pais, meus avós contaram, diziam que a coisa era mais fácil antigamente, mas eu creio que na época, quando criança, há uns 5 anos atrás, por aí, 10, no máximo, mais ou menos, né? Era um pouco mais fácil, sim, JR. Hoje a gente vê que a coisa ficou difícil, talvez pelas facilidades desse tempo. Antigamente, há algum tempo atrás, mesmo no meu tempo de criança, por exemplo, a criança ficar dentro de casa era sinal de que estava ali guardada, protegida, segura, né? Estar no seu quarto significava estar bem segura. Hoje não, hoje neste tempo a gente vê que o mal, se podemos dizer assim, pode estar dentro do nosso quarto. A gente vê muito se falar sobre isso, né? Alguém num bate-papo com uma outra pessoa do outro lado, que nem sabe quem é, e que vai levando a criança a tomar determinadas atitudes. A minha filha, tem uma filha de 14 anos, então eu vivo aí esta fase aí de realmente saber o quanto é difícil. E uma vez ela chegou para nós, estava no Facebook,
e alguém que estava conversando se identificou como um adolescente, mas depois foi dando alguns passos e num determinado momento pediu para que ela levantasse a blusa. Ela ficou apavorada e chegou para nós, e nós sempre estamos orientando nesse sentido. É muito difícil, difícil nesse tempo, de fato, educar, porque a coisa está dentro de casa, e se nós não orientarmos nossos filhos, não dissermos como devem proceder, até mesmo com essa ferramenta que é bênção hoje, internet, mas que também pode se tornar maldição. Reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes mais uma vez, aos debatedores, à mesa. Eu acredito, JR, que essa questão da educação sempre foi um desafio para os pais. Eu acho que os nossos pais, nossos avós, eles também tiveram muita dificuldade em educar. A gente ouve história dos tios, das tias, a gente percebe isso. E eu acho que a diferença que eu vejo é que no passado a educação era mais aquela coisa da influência do militar, era mais no grito, era mais no temor dos pais, né? A coisa era mais acirrada, mas que depois também esses pais, a gente ouvindo algumas histórias, com exceções, claro, eles eram abandonados pelos filhos. Isso mostra também que aquele jeito todo de você falar, de querer impor as coisas sem poder. Eu não podia dizer sem porquê ou para quê, era sim senhor, não senhor, e ponto final. Hoje nossos filhos nos questionam. Hoje nós precisamos apresentar razões por que estamos dizendo não. Hoje, mas por quê, pai? Mas por que se fulano faz, se Beltrano faz? Então, eu entendo que o desafio eles tinham para o tempo deles. E nós temos o nosso desafio. Eu não colocaria aqui uma mais ou uma menos. Eu acho que para o tempo deles, eles tiveram o desafio deles. E no nosso tempo, nós temos outro desafio. Quero ouvir também a opinião aqui do querido reverendo César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Sua opinião, reverendo, sobre esse assunto. Muito bem, JR, bom dia, JR, toda a equipe 93 da produção, aos colegas debatedores, principalmente aos nossos ouvintes. Este é um problema seríssimo, e eu até parabenizo a produção por ter trazido esse tema no dia de hoje, porque é exatamente aquilo que me faz lembrar um juiz amigo meu, do Tribunal Regional do Trabalho, falecido num assalto, que diz assim: educamos a criança de hoje para não punirmos o adulto de amanhã. Hoje a educação, ela é muito diferenciada. Eu não sei se faz bem, por exemplo, a internet, no sentido de fazer com que essa prestação de serviços, de agregar pessoas, unir mais. Eu não sei até que ponto isso é saudável ou não. Por exemplo, quando se fala em educar, a gente parte de um princípio de escolha. Por exemplo, a vida, em muitos momentos, ela é interpretativa. Como que os pais conseguem educar os seus filhos? Vamos dar um exemplo prático bíblico. Os 2 filhos do profeta Eli eram 2 corruptos. Os 2 filhos do profeta Samuel eram 2 corruptos. Será que o profeta Samuel, grande homem de Deus, grande profeta, será que ele não ensinou? É óbvio que sim, havia uma escola de profeta naquela época, mas é uma coisa muito dada, JR, a meu ver, a questão do caráter, a questão da escolha, da interpretação do caminho que a pessoa quer. Hoje, percebe-se que as pessoas, para ter uma educação melhor, ou tem que ter uma educação extremamente rígida, estilo Colégio Pedro II, estilo militarismo, ou uma mais abandonada, largada, faz o que você quer. Não há um segredo específico. Eu acho que não existe uma fórmula, segundo a carta do nosso ouvinte, não há uma fórmula mirabolante. Qual a melhor forma? Eu acho que existem formas alternativas. Eu creio que a alternativa dessas formas faz com que a pessoa tenha um bom ou mau desempenho. A nossa menina da mesa de hoje é a educadora religiosa Tânia Pereira. Tânia, muito bom dia, seja bem-vinda. Quando a gente fala de antigamente era mais fácil, é a pergunta que o ouvinte faz, né? O ouvinte está incomodada com a realidade de hoje e até olha para trás, será que era mais fácil? É aquela pergunta, será que antigamente as coisas eram mais simples? Que todo mundo disse que era mais simples, a vida era mais simples, tinha menos coisa, não tinha trânsito, era muito mais tranquilo, as pessoas conversavam, entendeu? É um saudosismo tão intenso que dá até a impressão que o céu era ontem, entendeu? Que nós estamos indo para outro lugar, estou saindo do céu ontem. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos pastores aqui, amigos, e bom dia a você que está nos ouvindo.
É engraçado que eu não tinha nem marcado isso aqui, porque eu falei assim, eu sou muito... Nova, é isso aí, muito bem, parabéns, é isso aí. Assim, isso aqui eu não vou entender muito bem, isso. não. Mas eu posso olhar para os meus pais, e até para mim mesma um tempo atrás, né? E eu vejo o relacionamento que os meus pais tiveram com os meus avós. E eu penso que mamãe, por exemplo, foi criada com uma rigidez muito grande. Meu avô está com 99 anos, saiu do hospital agora, né? Tá saindo, elas estão se dividindo lá. E há um respeito e há um amor pelo meu avô. Há um desejo muito grande de que Deus não leve o vovô, que ele ainda continue vivendo muito tempo. A gente está vivendo esse momento em família. E foram criadas nesse regime assim, né? Que o vovô falava, ninguém contestava e tal. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, os filhos, não vou dizer todos, mas vou falar pela minha mãe, nutre aquele amor, claro que todos amam, né? Mas digo assim, não há aquele medo. Ao longo da vida dela, ela aprendeu a respeitar o meu avô. Assim como eu aprendi a respeitar muito mais depois que casei, depois que tive o meu filho. Acho que todo mundo passa por isso, né? Os meus filhos, aí a gente passa a amar mais. Mas eu penso que hoje, JR, a gente tem muitas intromissões. É a mídia, é o boom da informação. E às vezes nós, os mais antigos, somos atropelados, né? Você vai falar sobre um assunto, mas eles já sabem do assunto, já sabem que resolveu, já sabem que passou. E onde que começou, aí você, tá... Então me mostra aí, vamos ver. Então a gente está sendo atropelado por várias coisas, né? A mídia, ela alcança as crianças muito... Vou falar agora da idade que começa tudo, né? Muito mais rápido do que a gente. Então a gente tem que se informar, a gente tem que chegar junto, a gente precisa pastorear. Até separei um versículo aqui. Eu penso que hoje, a solução de hoje é o pastoreio em casa dos nossos filhos. E inclusive para o não cristão, é você sentar junto, é você cuidar daquela pessoa, do seu filho, estar junto do sobrinho, do neto, seja lá o que for. Provérbios 27, 23 diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Isso começa em casa. Isso começa na minha casa. Eu não posso imputar para o pastor, para a liderança da igreja, algo que meu filho está errando. A igreja está ali para me ajudar, mas o pastoreio ele precisa acontecer em casa. E eu acho que os nossos antigos, os pais, tinham mais tempo para isso. Tinham, talvez, assim, mais aquele cuidado ali, mesmo porque a gente não tinha tantos compromissos, os filhos também não tinham tantos compromissos. Hoje, seu filho sai de manhã de casa, só volta de tarde, já cansadão, já pronto para ir para outro lugar. E que horas que a gente senta? Que horas que a gente conversa? Então esse pastoreio aí hoje é necessário. Olha, um de nossos ouvintes de São Gonçalo dizendo assim, na minha opinião, hoje em dia os pais estão deixando os filhos mandarem a opinião que o seu ouvinte traz. Outro ouvinte aqui dizendo, olha, o problema é que não temos mais dado atenção aos nossos filhos da forma como deve ser. Os pais devem cuidar mais dos seus filhos. E a pergunta que eu deixo aos companheiros aqui é o seguinte: não temos mais dado atenção aos nossos filhos? É uma realidade? Podemos afirmar que, em tese, né, não é no seu caso especificamente, mas que este é um retrato deste tempo? Que pensa você sobre esse assunto? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: vem cá, você acredita que quando um filho cresce e se torna assim um péssimo cidadão, a culpa é dos pais? 79% dos nossos ouvintes, a maioria deles disseram que não. Só que 21% deles afirmam que a culpa é dos pais, sim. Gente, olha aí, pelo amor de Deus, hein? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Essa resposta à pesquisa pra gente é muito importante. Você acredita que quando um filho cresce e se torna um péssimo cidadão, a culpa é dos pais? Vamos continuar ouvindo aqui, nós vamos ter a opinião dos companheiros daqui a pouquinho, especificamente sobre a nossa pesquisa 93 de hoje, e daqui a pouquinho também vamos conversar aqui, e é sempre muito bom quando você tem opiniões cristãs, abalizadas, genuínas, sólidas, sobre as notícias mais importantes da manhã, já já. As notícias mais importantes da manhã no
Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, companheiros, o ouvinte aqui, o Sérgio, está dizendo, olha, não temos mais dado atenção aos nossos filhos da forma como deve ser. É verdade isso? JR, eu queria falar um pouco sobre isso. Realmente nós vivemos dentro de um contexto hoje em que o homem e a mulher, o pai sempre foi aquele provedor, né? Sempre foi aquele homem de sair, de trabalhar, de prover, e a mãe, sempre, esse é o histórico, creio, da 80% das famílias espalhadas aí pelo mundo. A mãe ficava mais em casa, cuidando dos filhos, enfim. Hoje a mãe, ela precisa também trabalhar, é bom para a família e tal, só que nós não podemos deixar de mencionar que houve de fato um déficit, né? Mas não digo nem porque é culpa dos pais, mas é culpa do próprio crescimento da sociedade, sabe? Do desejo realmente da mulher, da necessidade que a mulher tem também de prover para dentro de casa. Agora eu tenho visto tantas famílias que trabalham, que o pai e a mãe trabalham, mas eles também conseguem, dentro daquele dia, são 8 horas de trabalho, o dia tem 24, 8 de sono, mas eles conseguem gastar de 1 hora e meia, 40 minutos. Eu tenho tentado fazer isso com os nossos filhos. Eu não trabalho fora, eu sou integral como pastor. E bobear, você toma o teu tempo o tempo inteiro na igreja e você não consegue parar nem para ver uma lição do filho, para saber o que ele está fazendo na escola. Eu acho que o problema não é só o fato da mulher estar trabalhando em si, mas eu acho que os pais devem administrar melhor os seus tempos e poder sentar com o seu filho. A Tânia disse que, por exemplo, os filhos correm, a gente corre de ter o filho que sai de manhã e volta à tarde, volta à noite. Ou seja, o tempo que o filho também não tem esse tempo que tinha anteriormente. O pai e a mãe não têm mais o mesmo tempo que havia anteriormente. Ou seja, faltou tempo para todo mundo. As pessoas estão desencontrando. É verdade. É como o marido, a esposa, que o marido trabalha todas as noites e ela trabalha todos os dias. Rapaz, não tem uma briga. Mas também não tem nada. Verdade. Né? Não tem briga, não tem nada. É importante também, JR, nós pontuarmos o seguinte: entendo que um ambiente familiar, né, harmonioso, em que as brigas dão lugar ao diálogo aberto, em que não há ausência da presença dos pais, a disponibilidade de brincar, conversar, é extremamente importante para que possa forjar um caráter de autoestima na pessoa. Hoje nós vivemos, boa parte das pessoas, infelizmente, e me refiro até de cristãos, né, que não tem um ambiente favorável, harmonioso. Você pontuou algo tremendo aqui com relação a essa questão, parece ser redundante, mas não é. A ausência da presença, né, materna e paterna, faz com que um outro alguém substitua o ensino daquela criança que vai se tornar um jovem para discernir o certo e errado, o direito e esquerda, enfim. Então eu percebo aqui, até mesmo em Hebreus, capítulo 12, verso 9, há um texto belíssimo que diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos. Olha o que o escritor aos Hebreus fala. Antigamente as pessoas conversavam com os pais, enfim, os pais conversavam, somente olhar. Meu pai, aquele alagoano, que dava uma olhada pra gente assim, só no olhar nós sentíamos que de fato ele estava ralhando conosco, né? Enfim. Então hoje, eu repito o que eu falei inicialmente, eu creio, a meu ver, mesmo porque estamos falando aqui por tese, eu creio que um ambiente harmonioso, muito embora existem muitas exceções às regras, às vezes tem filhos que têm um ambiente harmonioso e acaba fazendo o que não deve, mas acima de tudo, mostrando que o provedor disso tudo da nossa vida é o Senhor. Os pais levando criança. Quantos filhos não vão mais à escola bíblica dominical, por exemplo? Não tem mais essa prática maravilhosa. Não vão porque os pais não vão. Também. Verdade, é porque a criança não vai porque os pais não vão. É verdade, nem os pais vão. A palavra de Deus, né? Provérbios 22:6 é um versículo que nós sempre repetimos. Domingo passado eu apresentei um bebê no altar do Senhor na igreja, e esse foi o texto que eu li. Ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando ficar velho não se desviará dele. Esse ensino eu acho que é muito também pelo exemplo, né? Não adianta você dizer faz isto e fazer diferente, é pelo exemplo, e o exemplo de fato vem com a presença, né? Você não pode dar o exemplo sem estar presente, mas eu volto a dizer, esse tempo é um tempo difícil, né? Por conta até mesmo do que estamos falando, a falta, né, de tempo dos pais, dos filhos, né? Nós hoje criamos nossos filhos para serem vencedores na vida, e para isso eles têm que praticamente terem
o dia todo tomado, né? E realmente fica difícil, mas o exemplo, né? O ensinar com o exemplo, o mostrar como se deve fazer, o fazer para que o filho possa copiar, eu acho que isso é fundamental. É curioso o que o senhor está falando, porque em geral, homem não lê manual. Em geral, não é regra, evidentemente pode ser aqui na mesa nós temos 3 exceções, mas em geral o homem compra um equipamento e ele acha que pode montar. Às vezes sobra uma porta, né? Sobra um parafuso, então o que mais sobra, né? Só parafuso à vontade, agora não funciona, tal. É como o homem que quer achar o lugar e não quer parar para pedir informação. É natural, é característico do homem, né? Não que aqueles que buscam informação não sejam homens. Vamos botar o outro lado aqui da história também. Ih, rapaz, o fulano lê manual. Sempre desconfiei dele. Para com esse negócio. Tô falando que não é regra. Esse negócio funciona assim, não. Bom, enfim, e aí vem o evangelho e mostra o que deve ser feito sendo feito. E aí a tese que o senhor apresentou, que é o exemplo, né? Quer dizer, o exemplo vai encaminhando, o exemplo mostra como deve ser feito. Jesus disse, olha, façam assim como eu faço, mostrou a maneira. Então, este modelo é um modelo interessante. Sim. E a gente vê tudo isso acontecendo no ministério dele e a natureza humana se revelando claramente na figura de Tomé, na figura de Pedro, deixar até Judas de fora, que é um outro assunto, mas até na figura de Tomé e Pedro, apesar de todo aquele investimento, houve um equívoco de entendimento, embora depois de confrontados eles mudaram as suas opiniões e passaram a seguir obedientemente aquilo que Cristo propôs. Aí que vem o ouvinte e diz o seguinte: o que mais vejo hoje em dia são filhos que não deram certo a despeito de fazerem parte de uma boa família. Eu não sei exatamente o que é não dar certo, reverendo Paulo, é o seu destaque, exatamente o que é não dar certo, mas não dá certo, acho que é porque deu errado, né? E o deu errado aqui não é o cara não foi empregado, então não é um sucesso profissional, deve ser uma questão moral, caráter, né? Eu tô imaginando que seria por aí. Eu acho um pouco de pessimismo também, né? Porque acho que sempre ainda há tempo da gente recomeçar e reconstruir uma boa educação. Eu acredito, até dentro desse destaque, ser bom pai e ser boa mãe, esse é um ideal que está arraigado dentro de nós. Todos nós, eu acho que somos pais, a gente tem aquele desejo de ser realmente, né, um exemplo, um espelho. Eu acredito que hoje nós não carecemos de tanta informação mais sobre de como criar pai, como criar filho, como criar pai, como criar filhos, como educar filhos. Tem que criar pai hoje a gente vê, às vezes sim, né? São tantas informações, e eu vou usar a linha do JR quando ele disse a questão do modelo. Eu acho que o que a gente mais carece hoje, a gente vê filhos desvirtuados hoje, filhos que supostamente não deram certo, é porque existem pais que não têm dado certo, primeiro na sua relação com Deus, na sua relação com a sua mãe, sabe? Então o filho, ele quer ver o exemplo do pai, ele não quer saber mais daquela educação, filho, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, eu faço assim, mas você não pode, ele não vai entender. E isso vai desvirtuar o comportamento, vai dar problema nos estudos. Então ele tende a reproduzir todo aquele relacionamento e todo esse não dar certo dos pais, porque eu não posso culpar uma criança. Esses dias meu filho acordou falando assim: hoje eu não vou à escola. Gente, eu não posso aceitar uma criança, eu como pai, decidir se ele vai à escola ou não. Eu preciso mostrar para ele quem ali ele tem autoridade. Eu preciso usar o princípio da autoridade e mostrar para ele, não somente com a palavra, com a voz, mas com bons exemplos na minha vida, para que ele realmente eu possa ser um espelho para ele e ele não dê errado. Porque se o filho está dando errado, os pais tendem muitas vezes a dizer que, principalmente quando leva no psicólogo, ele faz tudo certo. O pai faz tudo certo, fala pro psicólogo: olha, eu faço isso, mas ele tá assim, meu filho tá com problema. Quer dizer, a impressão que passa é que ele é o super pai, super mãe, mas o filho, se está dando errado, é problema dos outros. Aí vem o ouvinte e diz: olha, bater nos filhos é errado? Bater nos filhos é errado? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Aqui o ouvinte dizendo: olha, tem uma sobrinha, olha, JR, ela tá muito rebelde. No feriado ela ficou na minha casa, ela tá impossível. E na discussão eu dei um tapa nela. E ela me disse, sabe o quê? Vou chamar a polícia. Olha aí, quando não chama o conselho tutelar, né? A Bíblia orienta a advertir a criança, e diz outro ouvinte, com vara. Claro que a Bíblia não diz para espancar, mas para advertir. Sou pai e sei que a conversa funciona em algumas situações, em outras, só conversar não funciona.
Que pensam vocês sobre este tópico aqui, companheiros? Bater nos filhos é errado? Provérbio 29:15 tem um texto que eu acho belíssimo, que ele aponta para nós dizendo assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma envergonha a mãe. Hoje nós estamos vendo muitos filhos entregues a si próprios. Eles querem fazer o que querem, e às vezes o contrário disso aí é quando você encontra os pais extremamente ditadores, querem fazer aquilo que eles querem que o filho faça, quando na verdade o filho não tem nem condição para isso. Um exemplo prático é quando os pais são médicos, querem que o filho seja médico também, quando na verdade a aptidão dele não é para aquilo. Então, afinal de contas, como controlar esta situação? Os pais, eles têm uma parcela de culpa sobre isso? Evidentemente que tem. Além de ter uma bagagem genética em cima dos filhos, uma bagagem hereditária de parte do perfil de personalidade de pai e mãe, a gente vai ver como vai acontecer no decorrer do crescimento desta criança, se torna um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, ele vai começar a perceber quais são as coisas. Agora, o ambiente familiar, quanto mais harmonioso, a meu ver, quanto mais apto para agregar as pessoas e não dividi-las, faz com que ele tenha talvez um caráter melhor. Bater ou não bater, companheiro? Provérbios não bater. também nessa direção. Provérbios 13:24, olha só o que diz, né, com relação a isso. O que retém a vara aborrece o seu filho. Aborrece, né, o que retém, o que não usa. Mas o que o ama cedo disciplina. Eu creio que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que não se pode espancar, não se pode bater para machucar, mas eu acho que a Bíblia, ela fala sobre isso. Eu fico muito com a Bíblia nesse ponto. É óbvio, tudo é com disciplina, tudo mostrando por que está acontecendo. Eu acho que um exemplo de filho que não deu certo foi o Absalão. Absalão foi um grande exemplo de filho que não deu certo, inclusive tentou tomar o reino, matar o pai, deitou-se com as mulheres do pai. Mas Absalão, ele tinha um pai que era totalmente omisso. Absalão por várias vezes foi a Davi dizendo: pai, faz alguma coisa, me fala alguma coisa, me bate, mas toma alguma atitude, pai. E Davi ficou inerte, sem tomar nenhuma atitude, mesmo sabendo que Absalão havia se deitado com a sua irmã, com Tamar. A tragédia veio dentro da casa de Davi. Absalão fazia parte disto, Amnon que também fez parte disso. A tragédia veio. E Davi nada fez. Ao ponto de Absalão dizer: olha, me mata, me bate. Não me mata, mas me bate. Mas faz alguma coisa, toma uma atitude. Eu quero pelo menos que você tome uma atitude, não me então, trate como nada. Bater. Pode bater. Tem que educar. Tem que educar. Se precisar dar uma palmada. Não, sabe por quê? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou numa posição aqui meio desfavorável. Pensa bem, pai não tá ali o dia todo, né? Pai é aquele que chega depois e a esposa tá assim: eu não aguento mais, porque hoje foi assim, foi assado isso. E aí eu confesso, eu bati já. E confesso mais, se der mole, bate de novo. É isso aí. Entende? Eu não quero bater, né? Eu não quero mesmo. Uma vez eu disciplinei meus filhos e minha mãe virou pra mim e falou assim: poxa, eu nunca fiz isso com você, porque eu bati nos dois, né? Aí ela falou: nunca fiz isso com você, desse jeito. Eu falei: mãe, aí depois eu pensei, parei, ouvi minha mãe e falei: poxa, eu podia ter usado primeiro de uma conversa melhor, de outro artifício, para não chegar a esse ponto. Mas eu também não vou condenar os pais. Eu não acho que a gente tem que ficar batendo. Não concordo com isso. A gente vai até... primeiro filho você erra muito, depois você vai melhorando, com o terceiro ele já fica na boa, né? Aí a gente bate menos. Mas assim, eu penso que tudo é válido. Você precisa conversar, você precisa ouvir a criança, precisa orar. Na hora da raiva, minha mãe sempre diz: nunca toma atitude, nunca pega um chinelo quando você estiver com raiva, porque você vai fazer besteira. E é verdade, porque às vezes a criança tira a gente do sério, faz uma coisa absurda, e você fica naquela ali sem... Um dia eu pregando, né, pastor, eu preciso que você me ajude, Tânia e tal, numa congregação, vai lá pra mim, eu tô passando mal, faltava
meia hora pro culto começar. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Peguei, arrumei as crianças correndo e levei uma história bíblica contada de forma diferente, né? O povo era humilde, era o povo do interior. Falei, eu acho que eles vão gostar disso. Aí eu fiz uma pregação diferente. Aí coloquei um lugar para as crianças ficarem mais perto, era uma casa de família. Aí os 2 mais velhos sentaram bem na frente, né? Eu não tinha ido mais novo, aí eu comecei a contar a história de José. Gente, eles me corrigiam o tempo inteiro. Os olhares não deram certo, pastor. Eu olhava pra ele assim, tipo assim, fica quieto, né? José foi preso, estão lembrados? Isso, José ficou preso. Vocês estão entendendo? Não, mãe, foi isso, mãe. E eu olhava pra ele assim, aí dava aquela disfarçada, porque aí, não sei o que, aí mostrava as figuras, porque eu tinha que ir com calma. As pessoas, né, eu queria contar detalhes, e aí ele me corrigia. Aí eu parei, pedi licença, chamei os 2 e falei assim, se vocês me interromperem de novo, eu vou ficar muito triste com vocês. Tá bom? Tá bom. Voltei. E aí a gente já tava no final, e eles de novo, 2 vezes. Aí naquela noite não escaparam de mim. Levei os 2 pro quarto, falei, vocês me desobedeceram feio, porque a mamãe tava fazendo uma coisa muito séria. E aí agora vocês vão pagar por ser castigados por isso. E dei chineladas neles. E eles choraram e tal, vocês estão apanhando por isso. Nunca mais. José, daí quando fala em José, a lágrima já brota no olhinho esquerdo. Mas eu penso que não é sempre assim. Eu acho que você tem que conversar, você tem que mostrar, você tem que ser exemplo, você tem que gastar tempo. Às vezes não, são várias as vezes que a gente, antes de sair pro trabalho, a gente senta com eles, a gente lá em casa faz as refeições à mesa, junto, sempre. Aí o Sérgio vai pro escritório, eu vou pra igreja. Então, tem aquele momento com eles. Disso eles não podem reclamar. Mas, Tânia, será também que não seria interessante dentro deste assunto, de seu argumento, que é perfeito, mas será que não seria muito mais interessante o culto, a prática do culto doméstico? Porque está se falando aqui na carta, no final, como que eu vou fazer para que a pessoa tenha uma comunhão com Deus? Né? Qual a maneira mais correta de ter uma comunhão com Deus? Dentro do que você falou muito bem, mas eu queria acrescentar, se todo mundo fizesse o culto doméstico, eu acho que, a meu ver, está na hora dos pais pastorearem os seus filhos, foi o que eu falei, não deixar para a igreja pastorear o tempo todo. Mas o exemplo que a Tânia deu é que eles conheciam tanto a história bíblica, fruto do culto doméstico, da igreja, né? Era uma questão de posicionamento naquela hora ali especificamente, né? Sim. Eu acho que tem que ter o culto sim e tal, mas dizem que um tapinha não dói. Né? Dizem aí, né? O que é isso? Qual o número? Esse hino é que número? Esse hino é que número? Passou pela minha cabeça agora. A Bíblia diz que se bater com a vara, não vai, nem por isso vai morrer, né? Mas numa sociedade assim, liberal e permissiva como a nossa, a palavra disciplina, essa correção, eu desculpa assim a minha franqueza, ela não se faz com oração. Eu acho que tem momentos, o culto doméstico ele tem o seu valor. Sabe, o pai, quando está com alguma dificuldade, quando ele se vê impossibilitado diante de um filho, ele vai buscar o Senhor, tudo bem. Mas eu acho que quando chega o momento da disciplina, quando chega a hora do olho no olho, pai e filho, eu acho que o bater, no caso o tapinha, ele tem que ser sempre o último recurso. Você fala, olha, você ora, você investe, você conversa, você fala 10 vezes a mesma coisa e a criança volta a fazer. Então eu acho que aí é uma definição muito pessoal do pai, porque quem está de fora tem sempre a dizer, não faz isso, porque não é seu filho. Não faz aquilo. Se fosse o meu, mas não é o seu. Então acho que o pai e a mãe, JR, amados ouvintes, debatedores, nós que sabemos os nossos limites. E nós que sabemos os limites e até onde vamos caminhar com os nossos filhos. Cada um de forma diferente. Dentro dessa intromissão que alguém falou aqui no início da mesa, que tem muita gente se intrometendo, às vezes o pai não educa, a mãe, a sogra educa, a avó educa, o tio educa. Quem falou de sogra aqui? Ninguém falou de sogra aqui? Não, tô dizendo. Por que você tá falando isso? O tema é outro, hein? O tema tem nada a ver com a sogra. Diretamente com os filhos, da educação direta, das influências diretas que os nossos filhos sofrem. Então assim, quem define... Não coloca a sogra nessa situação, não. Quem define são os pais. De Mesquita, ouvinte, dizendo, na minha opinião, as pessoas só estão pensando na realização profissional, em ganhar dinheiro e esquecendo da educação dos filhos. Outro ouvinte dizendo aqui por e-mail, acredito na culpa dos pais. Sou jovem e na adolescência fui muito influenciada, mas meus pais sempre estiveram ao meu lado para ensinar o certo, às vezes até proibindo. Não foi fácil, minha gente, porque eu não entendia, mas hoje vejo que valeu a pena. Outro ouvinte compartilhando aqui a sua opinião, os pais têm poder tanto para abençoar como para amaldiçoar.
Conheço um pai que sempre amaldiçoou os filhos e os filhos se tornaram malditos, como ele afirmava. É a opinião de um dos nossos queridos ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua participação. O assunto é esse, gente. Antigamente era mais fácil criar os filhos. Que mais vejo hoje em dia são filhos que não deram certo, a despeito de fazerem parte de uma boa família. Quando o filho cresce e não se torna um bom cidadão, qual a parcela de culpa dos pais? Bater nos filhos é errado? Qual a melhor forma de educar filhos com bom caráter e compromisso com Deus? Aonde os pais desses tempos estão errando? JR, Tânia. Sobre esse não dar certo aí, a gente estava falando aqui, o pastor falou muito bem sobre algum erro, alguma coisa que deixou de ser feito. Quando a gente faz um bolo, aí você pega a receita, você se atreve a fazer aquele bolo. E aí o bolo sola. Alguma coisa aconteceu para aquele bolo solar. Ou o fermento estava ruim. O inimigo. Ou o inimigo se levantou. O inimigo se levantou contra o bolo. Ou o forno não estava na temperatura ideal. Alguma coisa você fez ali que deu errado, né? Mas, de repente, esse conceito dá errado, e é lógico que eu quero acreditar que ela está falando o garoto que é desobediente, a pessoa, né, que cresceu é desobediente e faz tudo na contramão aí da sociedade. Porque também para algumas pessoas, um filho que é todo pra frente, que é super independente com 12, 13 anos, tá certo. Ela preparou ele pra vida e tal. E já aqueles pais mais conservadores, não. Eles mantêm a criança, segura as crianças mais e tal. E pra eles tá certo. Então, eu penso que não é também assim, não tem aquela é isso e isso é o ideal, isso é o que está certo, né? É lógico que nós cristãos temos os nossos preceitos e a gente entende que o que está certo é quando você tem você cria homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que são justos, que servem ao reino, que sinalizam o reino de Deus na vida das pessoas, que fazem do seu modo de vida um culto, né? Uma adoração. Eu tô aqui aconselhando a minha amiga e cultuando a Deus com isso, eu tô servindo a Deus, entendeu? Que vive o cristianismo. Eu penso, é isso que eu desejo para os meus filhos. Então, mas quando não dá certo, alguma coisa errada ficou lá atrás. Alguma lacuna aconteceu lá atrás. Algum ingrediente deixou de ser colocado no tempo certo. Alguma mexidinha mais, batidinha mais na massa. E faltou. talvez esse pai nem descubra isso. E nem pois é. Não, mas você não acha que aí corre-se o risco de se responsabilizar um e desresponsabilizar outros? Ou seja, o filho não tem nenhuma responsabilidade porque ele é consequência da criação dos pais somente? Ou ele, a partir de um instante da sua vida, ele tem a liberdade das suas escolhas, ele pode ser influenciado por outros, ele pode ter outros modelos, e os modelos outros, que não os pais, acabam influenciando. Com certeza. Entendeu? A gente sempre sabe. Pode acontecer de ser o seguinte, a pessoa diz assim, criado direitinho, show de bola, bênção pura, e a pessoa chega numa fase, chutou o balde, fez uma outra opção, uma outra escolha. Estou dizendo isso porque nem sempre o que não deu certo, o problema foi lá do bolo lá, entendeu? Foi do que aconteceu anteriormente, né? A escolha pessoal, né? Só colocando que pode ser. E pode também ter outro lado. Já foi dado exemplo aqui dos filhos de Eli, o pastor falou. Eu ia citar também agora. E eu queria falar aqui, o que o JR falou ilustra bem a história de Sansão. Porque Sansão, ele foi criado nazireu de Deus, nós já conhecemos a história e tal. Eu tenho certeza, assim, pela história você entende que o pai tinha um zelo por ele, a mãe. Mas chegou um momento da vida dele em que Sansão começou a fazer as suas escolhas, pronto, do próprio pai Manuel então será que não foi excesso de zelo? Não, mas aí a gente não... Escolha pessoal, não vai ter um momento que eu escolhi justamente a fazer a minha vida. Foi aquilo eu tive que no uma início educação eu falei. E Sansão escolheu Perfeito. outras foi coisas, aquilo que no início caminho. eu falei, justamente, o caminho isso que ele escolheu. deixa o pai e a mãe um pouco sem... Perfeito. O caminho que ele escolheu levou isso. Tanto Manoá, pai dele, quanto a mãe e os anciãos de Israel, eles tinham por meta a educação espiritual deles, não há dúvida, as tribos de Israel todos estavam ali naquele período difícil de Israel. Sansão era um dos 14 juízes. Enfim, chega um momento que ele faz a sua escolha, aquilo que eu falei no início. As escolhas, a interpretação. Ele é criado num ambiente, digamos, harmonioso, onde não existe a ausência da presença paterna e materna, eles estão presentes, ajudando com autoestima, mas o camarada acha e diz assim, quer saber de uma coisa? Eu quero experimentar uma novidade, eu quero ver uma outra coisa nova, mesmo sabendo que os pais são cristãos. Esse é o foco do tema. Agora, justamente, o filho pródigo é um exemplo prático disso. Então, como resolver essa questão? É uma questão que simplesmente é o seguinte,
nós não temos uma fórmula mirabolante, mágica, em dizer que os filhos, mesmo sendo criados bem ou não, até mesmo porque existem muitos ambientes de família que não tem harmonia alguma, totalmente desfavorável, e a pessoa não dá pra coisa errada, entende? Ao oposto, isso tem muito a ver com a índole da pessoa, forjar um caráter da pessoa, ele entender, interpretar e escolher as ações da sua vida que vão ditar a regra para ele viver. A escolha pessoal, eu acho que é realmente bastante interessante a gente pensar no Eli. Vamos trazer de novo, né, o sacerdote Eli, porque algumas pessoas até dizem, Eli, ele deu mole, não cuidou dos filhos. Eu não acho que tenha sido desse jeito, não. No versículo 25, Eli chama os seus filhos e diz, 1 Samuel capítulo 2, diz assim, olha, eu tenho ouvido o que vocês têm feito, vocês não têm feito o que é certo, vocês têm levado o povo de Israel a ficar envergonhado. Mudem. Olha, se você pecar contra um homem, você tem ainda Deus para estar do teu lado. Agora, pecar contra Deus, porque os filhos de Eli pegavam a carne lá do sacrifício e iam fazer churrasco para comer com a galera, né? Deitavam-se com a picanha lá do sacrifício, pegavam para comer churrasco. Deitavam-se com as moças que ficavam para o serviço, se utilizavam como filhos, né, do sacerdote. Foram orientados. Eli os orientou. Mas a escolha é deles. Entendi. A escolha sempre é pessoal. Billy Graham, rapidinho, Billy Graham, um dos maiores homens, um dos maiores, talvez o maior evangelista da história, pelo menos da história recente que eu conheço. O seu filho, o Frank, ele até bem perto, até pouco tempo, ele era totalmente fora do evangelho, fazendo coisas absurdas. Billy Graham sempre orando, lutando. Billy Graham ensinou direitinho. E o neto Tullian estava na mesma linha, hoje também é ministro de Deus, pastor. Isso. Escolha pessoal. Essa questão que envolve a disciplina, entendeu? Quer dizer, que envolve a correção. A gente às vezes esquece que a disciplina, ela é muito próxima, ela subentende uma aproximação e não um afastamento. Exatamente. A disciplina ilustra isso com, olha, vem aqui para perto que eu vou te ensinar como é que faz. E não, olha, vai para lá porque você não fez de maneira correta. Então, eu vou voltar a dizer, quando o irmão leu o Provérbios 22, ele diz assim, ensina o menino no caminho, não é o caminho, não é lá, né? É no caminho, é aqui junto comigo. Eu continuo crendo que o maior culpado de tudo isso são os pais. Continuo assumindo essa minha culpa até, né? É claro que os meus joelhos estão dobrados para que os meus filhos passem bem por essa fase do afastamento, porque é comprovado que na adolescência os filhos se afastam dos pais. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, se a gente cria esses filhos na igreja, a gente roga a Deus para que eles tenham bons líderes que pastoreiem eles, enquanto a gente não tem acesso. Porque é uma fase de afastamento. É natural da idade. E aí a gente ora para que Deus levante bons líderes para que façam aquilo que a gente não consegue por um tempo. Depois eles voltam. Talvez eu entendi. A questão do afastamento dos pais o afastamento dos pais, ou é porque o mundo deles foi ampliando, porque aí e aí eles não têm mais aquela dedicação que tinham anteriormente, há uma distorção, dependência. Então, assim, e eu fui isso durante muitos anos. Eu e meu esposo, nós lideramos adolescentes, lideramos jovens, e nós fomos esses conselheiros para muitos adolescentes. Fundamental no processo. Filhos de pais muito bons, pais, homens e mulheres de Deus, mas eles se afastaram, e a gente estava ali, né, guiados por Deus, orientados por Deus, para não deixar esses adolescentes se afastarem. Podemos afirmar, companheiros, que não há quem consiga dar uma criação perfeita? Sim. Podemos afirmar isso? Que não há quem tenha todas as habilidades nas mãos. Olha, eu tenho aqui as 10 habilidades mais importantes para criar os filhos. Ninguém tem essas 10. Suponho que sejam 10, né? Ninguém tem isso tudo. Todo mundo depende de ajuda, todo mundo falha, não tem ninguém que acerte todas. Existem filhos que podem ser muito bem criados e ainda assim se desviarem. Existem filhos que podem ser mal criados e ainda assim estarem no caminho. Existem as duas possibilidades. A verdade é que todos são absolutamente dependentes de Deus, que é pai. Jesus ensinou a gente a chamar Deus de pai. Então, quem melhor do que o pai para ensinar a um pai e mãe a criarem os seus filhos?
Então, diante dessas palavras abençoadoras dos nossos companheiros aqui, eu quero agradecê-los e dizer aos nossos ouvintes, é tempo difícil, tempo de luta, de batalha, alguns podem estar frustrados, entristecidos, sofridos, mas é fundamental que cada um de nós possa continuar a luta e a batalha para terem os seus filhos criados na presença de Deus, como disse uma querida ouvinte de Nilópolis, dizendo: JR, eu fiquei viúva com 3 filhos pequenos, criei meus filhos sozinha e hoje 2 são casados e o solteiro trabalha na igreja. Meus filhos são bênção na minha vida. Hoje as crianças estão mandando nos pais. É o que diz a nossa querida ouvinte, a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Olha a pesquisa 93, vamos ver como é que ela encerrou. Olha, escuta só. Você acredita que quando um filho cresce e se torna aí um péssimo cidadão, a culpa é dos pais? 84% dos nossos ouvintes afirmam que não é não. 84% deles, quero dizer aqui que nós já estamos aqui já há algum tempo com a nossa foto aqui no Facebook da 93 FM. Nesta foto aqui nós temos o reverendo César Melo, nós temos a nossa querida Tânia Pereira, eu estou nessa foto ao lado do pastor Pedro Rodrigues. Não estava para a foto o reverendo Paulo César, não estava aqui no nosso estúdio, já estava na empresa, eu cheguei a vê-lo bem cedo aqui, mas na hora da foto ele não estava. Isso fez com que nós perdêssemos o brilho da sua presença, que sempre ilustra muito bem hein? Tá bom até aí? Tá bom? Ele estava o quê? Tá reclamando com você. Então vamos, eu tô dizendo isso de uma outra forma mais leve, pois não, hein? Foi só um desabafo aqui com a Marcela. Faltou, mas ela não tem culpa não, viu? Ela não tem culpa nenhuma não, tenha certeza disso. Muito bem, quero agradecer o carinho dos companheiros aqui, vamos aqui às notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã, no Debate 93. Em busca da beleza, ao menos 10 mulheres ficaram queimadas após uma sessão de bronzeamento artificial em um salão de uma cidade no interior de Goiás. Segundo a polícia, que abriu inquérito para investigar o caso, 4 mulheres foram hospitalizadas, 2 continuam internadas. O caso mais grave é de uma jovem de 19 anos que está na UTI com 73% do corpo queimados e lesões de 2º grau. Faz sucesso na internet um vídeo publicado no YouTube que mostra 3 homens tomando banho na caixa d'água do restaurante Burger King, localizado na esquina da Avenida Faria Lima, em São Paulo. Até o gerente da unidade testemunhou a diversão. A assessoria de imprensa da rede de lanchonetes no Brasil informou que o vídeo foi feito durante a lavagem das caixas d'água do restaurante e que o abastecimento da loja estava suspenso. Militares da Malásia acreditam que o avião que desapareceu há quase 4 dias com 239 pessoas a bordo voou por mais de 1 hora após desaparecer das telas do controle de tráfego aéreo, alterando sua rota e viajando para oeste. É o local que as equipes de busca acreditam ter encontrado indícios da queda da aeronave que teria ocorrido sobre o Estreito de Malaca. A região é uma das mais movimentadas rotas marítimas do mundo. A companhia aérea e as autoridades locais ainda não deram informações oficiais sobre o assunto. Muito bem, vamos conversar aqui com os nossos companheiros sobre esse assunto, minha gente. Aqui, inicialmente, essa busca da beleza, né? É impressionante, Tânia, por que as mulheres se submetem a esse tipo de coisa? Essa menina de 19 anos, essas coisas são incríveis, né? O nome dela é Mona Lisa, né? Mona Lisa é um nome que todos nós associamos a um quadro extraordinário que entrou para a história da arte, né? E você vê essa busca da beleza, bronzeamento artificial, interior de Goiás, isso não é só lá não, isso acontece no país inteiro, as pessoas em busca de resultados um pouco mais rápidos para alguma coisa que poderia ser um pouco mais natural. E é perigoso, eu estava olhando no site, alguns sites aqui da notícia, diz que a clínica era clandestina, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Eu já fiz alguns tratamentos estéticos, né? E tal, o salão, E aí mais um problema, né? Porque você vai fazer uma coisa dessa num lugar que não é um lugar legalizado. A pessoa não sabe, a pessoa nem pergunta. Você tem autorização para funcionar? A pessoa não sabe. Né? Então, assim, também as pessoas se submetem a essas coisas.
Porque se você vai quando eu fui fazer um tratamento estético, eu perguntei à minha médica, olha, eu vou fazer assim, o que a senhora acha? Não, pode fazer, não tem problema. Então, eu penso que a gente precisa ser até muito criterioso quando você procura um serviço desse. É complexo aqui, companheiros, porque essa menina, por exemplo, já realizava isso há 2 anos, ou seja, dá aquela impressão, senhora, já está funcionando, nunca deu errado. Pode ter sido um problema equivocado ali, a máquina estragou, pode ser uma série de coisas, mas o fato é que a pessoa não tinha autorização para prestar esse tipo de serviço à comunidade. E como não tinha, não pode. Agora a pessoa chega aí, você tá aí, fala sério aqui entre nós, você vai num lugar lá, salão, só tô com um tratamento novo aqui, tal, não sei o que, ninguém fez ainda. Ninguém fez ainda. Você é a primeira, vou estar aí deslumbrante, domingo no culto, ninguém vai, né? Ninguém vai me conhecer. E aí, a situação se complica. Reverendo Paulo, esses 3 camaradas aí tomando banho na caixa d'água do Burger King em São Paulo. Voltou. Ficou muito mal, porque uma brincadeira foi explicado pela assessoria de imprensa que foi uma brincadeira, mas esse tipo de atitude acaba manchando a credibilidade do estabelecimento, porque 3 homens tomando banho, então quem filmou e quem olhou, o próprio gerente presenciou o fato, a gente imagina 1000 coisas. 3 homens tomando banho, faz xixi, né, numa caixa d'água, as pessoas Deus, eu não tinha nem pensado nisso. Não, mas com eles dentro? Com eles dentro, eles estão dentro da caixa d'água, estão tomando banho. Aí o estabelecimento explicou que a água estava fechada, enfim, mas quem está olhando de fora, a gente pensa 1000 coisas. É uma franquia, né? Uma franquia séria. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu lanchei muito lá, gosto. Em São Paulo? Em São Paulo, não. Eu senti o senhor meio amarelado. Lá, né? O senhor tá meio amarelado porque o senhor veio de lá ontem? Show. Bom. Mas foi uma brincadeira de Pastor muito Pedro, vai lá, Pastor Pedro. Eu também lanchava muito lá. Lá em São Paulo também? Não, em São Paulo não. Não, mas tem aqui. Não, mas não Norte tem. Shopping também. Não tem uma conexão com a outra loja. Não, vamos entender. Mas estou brincando. Realmente, no mínimo, é um negócio, no mínimo, inusitado, né? Tomar 3 homens tomando banho dentro de uma caixa d'água, um negócio esquisito, né? Acho que tava calor, é isso? Não dá certo não, JR. Eu também acho além de, nesse local, né, que a água é usada para servir, né, os clientes, o público em geral, o negócio ficou esquisito. Limpeza, você imagina, a água para limpeza dos alimentos, né, para preparação, para ter aquele bolo que não faz o quê? O bolo faz o quê? Sola, né? O bolo que não sola. Não, esse negócio de tomar banho também, 3 homens dentro de uma caixa d'água, eu tô fora desse negócio. Não colou muito que a assessoria de imprensa disse também que eles fecharam a água. Mas a assessoria de imprensa, né? Rapaz, é o seguinte, é mais ou menos como um bombeiro, entendeu? Ele tem que aparecer no momento ou outro e dizer o seguinte, aquilo que você viu que aconteceu, não aconteceu. Eu não sei de quem é isso. Muito bem, companheiros, olha, todo mundo ainda absolutamente assustado e orando e buscando mais informações sobre o acidente na Malásia, pastor César. Que coisa, hein, pastor? É verdade, há 4 dias desaparecido, segundo as informações oficiais, né? A última informação oficial que ainda não foi encontrado nem destroços caso o avião tenha caído, porque eu creio que abduzido não foi, né? Então, como aquela região é uma região... Vou dizer para o senhor aqui o seguinte, a última informação chegou agora, que aumenta o mistério do caso, foi divulgado pela imprensa chinesa e por um jornal europeu. Segundo as fontes, parentes de passageiros do voo tentaram ligar para os celulares das vítimas e os aparelhos chegaram a completar a ligação. As pessoas não atenderam, mas completou. Se tivesse explodido, não teria isso. Tivesse afundado, não teria isso. Pelo menos essa aí. O negócio tá misterioso, hein? Ou a impressão que você tem parece ser mais a nível de sequestro do que outra, porque a rota foi mudada 1 hora depois que a torre recebeu a última informação. 1 hora após, eles estavam indo a leste. Então significa dizer, ou foi sequestrado, né, até que se prove o contrário, se fala em sequestro ou queda do avião. Mas como essa informação que foi dada agora, alguns parentes se ligaram para os que estavam a bordo e o celular está atendendo, significa dizer que pode ter sido desviado para um outro aeroporto, provavelmente que ainda não se tem notícias. Provavelmente é isso. É o que é? Ninguém atendeu.
Ainda é uma coisa muito estranha, né? Estranho. Se fosse no Triângulo das Bermudas, podemos dizer. Tem aquelas histórias de lá. Mas olha bem, companheiros, então esse assunto continua aqui, um assunto fundamental para as nossas orações. O povo de Deus, você imagina bem um familiar. Se coloca no lugar do familiar que está lá aguardando uma notícia. Aí liga pro celular, não só uma pessoa, vários, né? O celular toca e realmente angustia ainda mais. Vamos continuar colocando esse assunto diante de Deus nas nossas orações. Muito obrigado aos companheiros e a participação de vocês aqui. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo: sempre ouço as pessoas afirmarem que sentem a presença de Deus. Quando isso acontece, eu fico pensando: como? Porque eu nunca senti. O que se deve fazer para sentir a presença de Deus? Isso acontece com reações do nosso corpo ou é sentido no coração e na mente? É preciso jejum e oração para sentir o Senhor ao nosso lado? Quando não sentimos Deus, é sinal de que estamos vivendo em pecado? Como saber se realmente o que sentimos é Deus ou apenas uma empolgação, uma emoção? O que fazer para ter uma vida cuja presença de Deus seja constante? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos agradecendo aqui a presença dos nossos companheiros. Pastor Paulo César Braga, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. Quero deixar um beijo para a Igreja Central de Nilópolis e parabenizar o nosso deputado federal Harold de Oliveira, que hoje completa mais um ano de vida. Um grande abraço, deputado. Tânia Pereira, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, JR. Um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, as pessoas que estão intercedendo aqui pelo debate, pela minha igreja, meu pastor. Quero mandar um beijinho para Margot, uma amiga minha, que fez aniversário domingo, e para Rosivane e Joel, um casal de pastores missionários que são seus fãs, JR. Um abraço para eles, obrigado. Ela mandou um abraço para você. Obrigado. Pastor Pedro, obrigado, meu irmãozão. Obrigado, JR. Realmente muito bom participar com vocês aqui. Mandamos um abraço também para o deputado, que Deus continue cuidando da sua vida e que ele continue fazendo a obra que tão bem faz. Quero dar um abraço, mandar um abraço para a minha igreja primeira, de Jardim Terra Firme, em Santíssimo, para minha esposa Elisete, minha filha Giovana. Que Deus continue abençoando esta família, nossa família. Reverendo César, obrigado, querido. Louvado seja Deus. JR, muito obrigado a todos. Eu quero aproveitar e agradecer a Deus pela vida do nosso querido amigo deputado Harold de Oliveira, está completando mais um ano de vida, não é isso? Deus o abençoe rico e abundantemente. Agradecendo a Deus por todos os nossos queridos, nossas ovelhas lá da Igreja Wesleyana em Guapimirim, Metodista em Guapimirim, mandando um forte abraço ao meu amigo pastor William, lá da comunidade cristã Manancial de Vida, em Rio das Ostras. Um abraço, companheiro, a todos vocês. Graças a Deus, muito obrigado aqui aos nossos amigos, companheiros, participantes aqui do nosso Debate 93 de hoje, aos nossos maravilhosos ouvintes e também a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate de hoje, a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, hoje aqui com a presença da Pet Girl, muito obrigado, aqui também a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues, a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos. Eu pedi aqui ao reverendo Paulo César Braga para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, os nossos assuntos do dia de hoje, tão especialmente tratados aqui pelos nossos companheiros e a participação especialíssima dos nossos ouvintes. Vamos orar também com muito carinho aqui, pedindo a bênção de Deus sobre essas notícias, né? A pessoa tá lá na clínica e vai fazer um tratamento de estética como essas meninas aqui no salão, e aí a menina tá lá com mais de 70% do corpo dela queimado na UTI, correndo risco de morte. Vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir a graça do Senhor Deus sobre todo esse episódio que envolve este avião, a família, as pessoas. Meu Deus do céu, o que aconteceu com esse povo? Vamos continuar em oração, pedindo a misericórdia de Deus e agradecer a Deus pela vida do nosso querido irmão Harold de Oliveira.
Que Deus continue fortalecendo esta vida tão especial para nós todos, com muita saúde, com muita sabedoria, com a renovação da graça, da bênção de Deus sobre a sua vida e essa alegria que vem de Deus para viver todos os dias intensamente vividos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar juntos, povo de Deus, orando e agradecendo e intercedendo em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, início de tarde, pelas famílias, Senhor, que nos ouvem, aquelas que não nos ouviram. Quantos dramas, conflitos familiares, ó Deus, que nós muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. E nós só contamos com a tua graça, Senhor, com teu amor e com teu cuidado. Queremos te pedir, Senhor, pelos pais e filhos, por todas as famílias. Agora, Senhor, também lembramos dos familiares dessas vítimas, ó Deus, desse avião na Malásia. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, aonde eles estiverem. Senhor, há notícias, quantas coisas, quantas especulações. Isso causa muito mais, Senhor, dano do que propriamente, Senhor, resolver o problema. Nós contamos contigo, te apresentamos aos teus cuidados e que tão logo, Senhor, isso possa ter um fim e que seus familiares possam enterrar dignamente, se for o caso de morte, ou então ter uma notícia, Senhor, que se deva ter. Queremos lembrar do nosso deputado Harold Oliveira. Muito obrigado, Senhor, pelos anos de existência do teu filho, pelo trabalho desenvolvido, pela bênção que ele tem sido, Senhor, nessa rádio, em Brasília, Senhor, como deputado, e onde quer, Senhor, que teu filho esteja. Continua abençoando, restaurando cada vez mais a sua saúde. Continua abençoando a vida do JR, de toda a equipe dessa rádio. Te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.